Olá, sou Juliana Bis e estamos lendo o livro Cultura da Honra, do autor Danny Silk. Vamos dar início à continuação do capítulo 2. Primeiramente, apóstolos. Você provavelmente ouviu o termo ministério apostólico ser mais usado nos últimos anos. Estou confiante de que ouviremos e veremos mais desse ministério nos anos que estão por vir. Esse termo é algo que precisa ser definido bem no início deste livro, porque farei referências frequentes a ele daqui em diante. Ao fazer uso desse termo, estarei me referindo aos objetivos e alvos primordiais da liderança do apóstolo e, portanto, aos objetivos com os quais todas as pessoas que estão debaixo da liderança do apóstolo se alinham. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse uma frase fundamental para os valores essenciais deles. Ele lhes disse para orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. As instruções de Jesus os ensinaram a ansiar pelo céu na terra. Creio que esse valor essencial é o objetivo primordial do ministério do apóstolo. Os líderes apostólicos estão focados no céu, e a missão deles é ver a realidade sobrenatural do céu estabelecida na terra. Eles anseiam por ver a evidência do toque do céu no ambiente que lideram ou influenciam. Ter essa motivação como fundamento de uma igreja leva a uma ênfase inteiramente diferente nas prioridades de governo da igreja. O apóstolo fará da presença de Deus, da adoração a Deus e da agenda do céu as prioridades máximas no ambiente. Um governo apostólico destina-se a proteger essas prioridades. O apóstolo Paulo refere a si mesmo como chefe de construção em 1 Coríntios 3:10. Essa é uma tradução da palavra grega architecton, a palavra da qual deriva-se a palavra arquiteto. Isso descreve perfeitamente o papel do ministério apostólico. É como se o próprio Deus tivesse dado projetos a certos indivíduos para reproduzirem o céu na terra. Com esse projeto, a unção do apóstolo contém uma qualidade que estimula e desperta as diversas unções nas pessoas que o cercam, trazendo-as para fora. À medida que os que estão ao redor do apóstolo começam a manifestar sua própria unção única, isso cria um ambiente de encarregados que ajudam o chefe de construção a realizar o projeto do céu. A seguir estão algumas das características-chave de um ambiente e cultura apostólicos. Primeiro, a adoração e a atividade sobrenatural são prioridades no ambiente e no estilo de vida dos santos, porque a presença de Deus é a prioridade máxima. Segundo, os santos são enviados, como Jesus foi, para destruir as obras do diabo, inclusive a doença, a enfermidade e a aflição. Os santos vivem para demonstrar a todas as pessoas da terra que Deus é sempre bom e que o diabo é sempre mau. Terceiro, o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Portanto, a igreja deve ser um lugar de extrema e abundante alegria. Quarto, Deus deseja que aqueles que ainda não o conhecem entrem em um relacionamento com Ele, no qual a ênfase principal seja o amor e não meramente o serviço. Quinto, o corpo de Cristo está sendo edificado e equipado para se tornar uma nova noiva gloriosa e vitoriosa, independente de como as condições da terra possam parecer atualmente. Sexto, a igreja deve criar despertamento e impacto global. Sétimo, as gerações posteriores devem ser equipadas para compreender e demonstrar a revelação do reino. Na Bethel Church, fazemos uma leitura específica no momento das ofertas que declaramos juntos, como congregação, sobre a nossa região todos os domingos. Há alguns anos, Mike e Debbie Adams se mudaram para Reading, de outro estado, para frequentar a Escola Bethel de Negócios Sobrenaturais. Depois de passar um tempo conosco e absorver nossa cultura, Debbie escreveu o que se tornou carinhosamente conhecido como nossa segunda leitura para o ofertório. Ela realmente resume melhor o que entendo por ministério apostólico. Ao receber as ofertas de hoje, cremos em Ti para céus abertos e terra invadida, depósitos abertos e milagres criados, sonhos e visões, visitações angelicais, declarações, transferências de unção e manifestações divinas, unções, dons e chamados, posições e promoções, provisões e recursos para irmos às nações,
Almas e mais almas de todas as gerações, salvas e libertas, carregando consigo o avivamento do reino. Obrigada, Pai, porque quando uno o meu sistema de valores ao teu, tu derramas favor, bênção e aumento sobre mim para que eu tenha mais do que o suficiente para colaborar com o céu, para ver Jesus ter a sua plena recompensa. Aleluia! Um ambiente apostólico é um lugar empolgante, porque o foco no céu permite que a oração, a adoração, os milagres e os sinais e as maravilhas se tornem normais em nossas vidas diárias. Entretanto, há uma área em particular que o papel do apóstolo não se destina a tratar diretamente: as necessidades das pessoas. Você se lembra do que os apóstolos disseram quando foram confrontados com as necessidades das pessoas em Atos 6:4? E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles estavam agindo como apóstolos. As necessidades crescentes das pessoas eram uma distração para o papel e a unção deles. Não é que eles não se importassem com as pessoas, afinal, eles realmente fizeram algo para garantir que homens de qualidade de sua comunidade cuidassem dessas necessidades. Mas um apóstolo precisa ter a liberdade para buscar o céu se ele quiser efetivamente cumprir o seu chamado apostólico. O lado negativo. Quando um apóstolo busca cumprir o seu chamado sem ter ao seu redor as graças dos outros ministérios estabelecidos, diversos problemas reais se manifestam no ambiente e ameaçam o sucesso do líder apostólico. Manifestações incomuns não encontradas na Bíblia, cenários e questões sem precedentes, um foco desconfortável no sobrenatural e uma desatenção evidente com as necessidades das pessoas começam a gerar problemas para qualquer líder apostólico. Tudo o que as pessoas conseguem ver é a distância crescendo entre elas e o apóstolo. À medida que as necessidades das pessoas não são atendidas, elas podem começar a se ressentir com a forma que o apóstolo está decidindo usar seu tempo. Viagens, reuniões, relações com outros líderes apostólicos e tempos de oração parecem um grande desperdício de tempo quando as necessidades das pessoas estão gritando em seus próprios ouvidos. Já ouvi pessoas dizerem: sinais e maravilhas são ótimos, os milagres são incríveis, fico feliz por todas essas pessoas cegas que agora podem ver. Mas vamos para outra igreja onde eles cuidem das pessoas, onde eles ensinem a Bíblia e onde eles sejam menos emocionais. Essa igreja nem sequer tem um planejamento para ajudar os novos membros a se encaixarem. Isso pode parecer pequeno, mas é uma reclamação real que afasta as pessoas de um líder apostólico e de um ambiente de avivamento depois de algum tempo. Céus abertos e portas dos fundos abertas são o lado doce e o lado amargo da liderança apostólica. É por isso que eles precisam de apoio do restante da equipe. Em segundo lugar, profetas. A peça vital seguinte no governo de uma cultura de avivamento é o papel do profeta. Essa é a próxima peça da tubulação que bombeia o céu até a terra. O fundamento está incompleto sem a presença da unção profética. Deus enfatiza o papel crucialmente importante do profeta ao longo das Escrituras. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. O sucesso é construído a partir do valor que damos às vozes proféticas no nosso ambiente, porque a nossa prosperidade vem por intermédio da nossa concordância com a cultura do céu. E os profetas esclarecem a realidade dessa cultura para nós e nos convidam a entrar nela. Nossa experiência com a liderança profética na cultura da Bethel Church veio de muitas formas diferentes. O número de vozes proféticas que fizeram parte da formação do nosso caminho e destino como igreja parece enorme, desde Bob Jones a Bob Conner, passando por Dick Joyce e Dick Mills, de Mário Murillo a Michael Ratliff, de Jill Austin a John Paul Jackson, de Paul Cain a Patricia King, Larry Randolph, Mahesh e Bonnie Shavda, e Verna Tompkins, Cindy Jacobs, Wes e Stace Campbell, Roland e Reid Becker. Juntamente com essas vozes proféticas globais e nacionais, mas outras vozes locais e regionais igualmente importantes moldarão a nossa cultura e destino, entre elas Wendell McGowan, Mary Anderson, Deborah Reed, Dan McCullough, Judy Franklin, Nancy Kolb e muitos outros.
Chris Vallotton é o escultor principal do ambiente profético da Betel. Ele é uma dádiva de Cristo para a nossa casa e para o corpo de Cristo. Seu papel como profeta no nosso ambiente cultivou a nossa expectativa de descobrir as alturas e profundidades das boas novas. O Evangelho é mais do que as palavras da Bíblia. Ele é uma realidade que precisa se desenvolver na vida de cada crente. E uma das principais maneiras disso acontecer é por intermédio do ministério profético, que tome posse das promessas do reino para destinos individuais e os chama à realidade por meio da declaração profética. Em seu livro The Supernatural Ways of Royalty, Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza, Chris apresenta ao mundo os valores essenciais e a revelação pelas quais ele estabeleceu uma cultura profética na Betel. A liderança e a influência de Chris como profeta também moldou a nossa expectativa da presença de Deus. Precisamos que alguém nos mantenha em expectativa e conscientes da realidade sempre presente do reino. Os apóstolos nos mantêm crendo, mas os profetas nos mantêm na expectativa de que Deus está vindo. As maneiras dinâmicas pelas quais Deus fala ao profeta, inclusive por sonhos, visões e êxtases, criam a consciência do envolvimento de Deus conosco. Essas ferramentas sobrenaturais produzem um grande aumento da sensibilidade para com a atividade e os planos do céu. Porém, mais do que nos tornar conscientes do céu por intermédio de suas experiências, a unção que está sobre o profeta realmente nos prepara para termos as nossas próprias experiências celestiais. Mateus 10:41 nos diz: Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. O que é esse galardão? O galardão é ver e ouvir o que o Espírito está fazendo e dizendo. A unção profética carrega uma dimensão da vidência que dá às pessoas a visão para ver aquilo que antes da influência do profeta era invisível. Jesus, que foi o modelo do ofício de profeta, andava por toda parte dando uma visão sobrenatural às pessoas o dia inteiro. Ele costumava perguntar aos seus discípulos e aos que o cercavam: Não considerastes nem compreendestes ainda? A resposta era sempre não, porque Jesus estava apresentando a esses homens uma visão inteiramente diferente da vida, principalmente para os líderes religiosos daquele tempo. Mas essa pergunta levou aquelas mesmas pessoas a começarem a procurar algo que elas nunca haviam considerado ver antes. O resultado foi que elas receberam olhos para ver. O profeta e o apóstolo podem conviver de uma maneira excepcional, porque ambos estão observando o céu e recriando na terra o que vem ali. Eles devem trabalhar juntos, como arco e flecha, em busca dos mesmos objetivos. Não há dúvidas de que essa é a razão pela qual eles são o fundamento da Igreja do Novo Testamento. Em terceiro, mestres. Em seguida, temos os mestres. Como mencionei, o mestre é geralmente aceito como um nível de unção mais elevado em nossas igrejas ocidentais. Mas a verdade é que essa não é a unção mais elevada, mas apenas o terceiro nível de unção. É como um C em uma escala de classificação. Ela mantém a igreja apenas no nível médio em seus efeitos e influência. Felizmente, nossa necessidade e oportunidade de fazer uma subida de categoria na unção para um A está aumentando. Antes de avançar um pouco mais nesse tema dos mestres, preciso confessar que as informações contidas aqui não satisfarão as necessidades dos mestres que estão lendo esse livro. Para a maioria dos mestres, esse assunto precisaria ter um livro inteiro dedicado a ele, porque os mestres necessitam de muita informação antes de poder concluir praticamente qualquer coisa. Respeito essa característica dos mestres, por isso não vou tentar me esforçar muito para convencer os mestres de que eu estou certo ou de que eles estão errados. Vou simplesmente apresentar a razão pela qual creio que cometemos um grande erro ao fazer do mestre a mais alta unção que atua na liderança da maioria das nossas igrejas. A cultura da igreja atual valoriza grandemente a segurança que sentimos quando somos capazes de provar que aquilo a que dedicamos nossa vida é certo. Para afirmar a nossa fé, supomos que devemos ser capazes de defender uma causa e levá-la a uma conclusão lógica. Mas o fato é que a nossa necessidade de tanta certeza vem de uma grande incerteza. Quando o céu para de se manifestar na igreja, os cristãos precisam provar de alguma forma que eles estão certos por seguirem a Jesus. Quando o poder do Evangelho é substituído por argumentos, todos deveriam se preocupar. Mas, quando as pessoas são curadas em seus corpos de câncer, paralisia, tumores e doenças mentais, não exigimos um argumento.
O fato de uma pessoa experimentar o toque do céu passa a ser a prova suficiente de que Jesus é quem diz quem ele é. O fato é que quando a igreja insiste em ter alguma cultura lógica, exigimos um evangelho lógico e, portanto, nos voltamos para os mestres. A maioria dos mestres hoje está focado na palavra de Deus escrita. Eles acreditam que a palavra de Deus é a fonte da vida e da verdade na terra. O valor que eles dão à palavra é muito superior à necessidade deles pelo sobrenatural. Eles são os advogados, escribas e fariseus do nosso tempo. Eles são os melhores em brandir a espada. O mestre tem uma necessidade profunda e impossível de estar certo e vê o mundo predominantemente em termos de bíblico e antibíblico. Pelo fato de que o foco do mestre está na palavra, a unção do mestre influencia a igreja a focar na palavra. Por favor, não me entenda mal. Não estou querendo desvalorizar a Bíblia, mas quero que entendamos o quanto o céu se tornou pouco importante por causa desse erro e desordem terríveis. Quando os mestres se tornaram a principal influência sobre a igreja, voltamos nossa atenção para a lei. Quando focamos unicamente na palavra, com o tempo acabamos lutando entre nós mesmos acerca da palavra. Começamos a dividir o corpo de Cristo entre os que estão certo e os que estão errado. Cada mestre é compelido a estar certo. Como Paulo disse aos Coríntios, temos muitos mestres no corpo de Cristo. E quando os mestres discordam, e muitos deles discordam entre si, há divisão. Os líderes defendem sua causa doutrinária e sua teologia, um após o outro, levantando uma bandeira para provar o seu ponto de vista e refutar os demais. Qual então o papel dos mestres na igreja, se não provar que os cristãos estão certos ao crer no que creem? Para que os mestres exerçam seu verdadeiro papel na cultura da igreja, eles primeiramente terão de estar dispostos a buscar um estilo de vida sobrenatural. Eles terão de se sentir insatisfeitos com a armadura dos seus argumentos e com a sua teologia destituída de vida. Eles precisarão aumentar a sua coragem de correr o risco de fracassar e viver uma vida que é incapaz de responder a todas as perguntas do seu mundo. Os mestres precisam abraçar o ministério. A unção que está sobre os mestres sempre fará com que eles valorizem grandemente a instrução. Eles serão aqueles que acreditam que a maioria dos problemas pode ser resolvida com treinamento e informando as pessoas de acordo com a Bíblia. Mas a verdadeira mudança que eles anseiam por ver somente virá sob a liderança de uma cultura apostólica e profética. Em uma cultura sobrenatural, os mestres ensinarão com resultados sobrenaturais. Quando Jesus ensinava uma multidão sobre o reino dos céus, ele sempre lhes mostrava o reino. Seus discípulos viviam todos os dias em uma experiência interminável de sala de aula. Jesus levou o modo de ensino de mostrar e dizer a um nível inteiramente novo. Nossos mestres precisam colocar novamente em seus planos de aula a parte da demonstração. Ouvi Bill Johnson dizer muitas vezes: Jesus é a teologia perfeita. Concordo com ele. Se Jesus ensinou desse modo, então significa que isso é algo bom. Se Jesus não tivesse feito nada semelhante ao que estamos fazendo, seria melhor nos perguntarmos: o que saiu errado? Os mestres devem pegar a paixão e a revelação dos apóstolos e dos profetas e nos mostrar como ela se torna uma verdade que aplicamos em nossas vidas. O papel do mestre é ajudar a reproduzir os processos do sobrenatural e depois treinar e equipar os santos para cooperarem com esses processos. O amor à Bíblia e o conhecimento que os mestres têm os ajuda a transmitir processos complexos com analogias e aplicações simples. Randy Clark, da Global Awakening, é um exemplo primordial para mim de alguém que tem o dom de ensino e que o usa para ajudar o mundo e a igreja a entender o sobrenatural. Embora ele seja um líder apostólico, seu dom de ensino opera naquela unção superior. Portanto, ele usa o seu entendimento da Bíblia, da história, da teologia e das pessoas para conectar revelações misteriosas à vida prática diária. Seus modelos para treinamento de pessoas para orarem pelos enfermos são métodos altamente eficazes e excelentes de mobilização de equipe de oração para ministrarem a grandes grupos em suas cruzadas. Crentes que nunca oraram por outros para que fossem curados em toda sua experiência cristã, após algumas horas de treinamento, começam a ver um milagre após o outro. Uma cultura de avivamento de sucesso tem mestres que perpetuam o sobrenatural nela.
Os dias de ensinar as nossas experiências limitadas acabaram. Agora precisamos aprender o que e como o céu está fazendo todos os dias a todos. Onde os pastores se encaixam? Ah, os amados pastores. Onde encaixaremos esse outro papel que tem ajudado a completar a desordem do governo da igreja? Pastor sênior ou pastor principal? Que título estranho quando olhamos para a lista que Paulo estabeleceu em 1 Coríntios 12. Na verdade, se você olhar para essa lista, verá que o pastor nem sequer é mencionado, muito menos numerado. Como então o pastor principal é o título da pessoa mais importante na estrutura da igreja? Tenho uma ideia sobre isso. Quando um grupo de pessoas se reúne, seja uma família, uma comunidade, uma empresa, uma escola ou uma igreja, não demora muito para que esse grupo se organize de tal maneira a ter as suas necessidades atendidas. Imagine a cena de sobrevivência de um filme. O navio afunda, o avião cai e as pessoas estão perdidas. As prioridades são comida e água, abrigo, segurança e depois a esperança de resgate. Quanto mais o resgate demora, mais outra prioridade se desenvolve. Quem vai nos liderar? O voto geralmente vai para aquele que tem o plano mais agressivo para salvar o grupo, o Indiana Jones, digamos. Se isso não funcionar, então o grupo começa a tentar sobreviver por um longo prazo. O novo líder que eles escolhem para liderá-los durante aquele longo período é muito mais compassivo, firme, prático e previsível. Esse líder garantirá que as necessidades das pessoas sejam atendidas. Ele garantirá que elas sejam civilizadas e estejam seguras. Ele será o pastor delas. Os pastores surgem como líderes em longo prazo, quando toda a esperança de resgate se vai. As pessoas se reúnem em torno de um líder que elas acreditam que cuidará das suas necessidades particulares. Isso é evidenciado na política e nos negócios, assim como nas igrejas. Se o foco principal das pessoas estiver nelas mesmas, elas elegerão um líder que tenha o mesmo foco. Quando a questão passa a ser sobrevivência em longo prazo, as pessoas procuram por uma unção pastoral em seu líder. Simples assim. Se os pastores não estiverem ligados aos apóstolos e profetas, porém então a liderança deles só levará as pessoas a recolocarem o foco em si mesmas. E o pastor terá de dar a elas uma alternativa natural para uma vida sobrenatural. Quando alguém com uma unção pastoral é o líder principal, as pessoas esperam ser o centro do universo. E, infelizmente, o pastor tem sucesso por algum tempo em responder a essa expectativa, geralmente seguindo-se o esgotamento. Mas quando a unção pastoral está ligada ao apóstolo e ao profeta, isso gera outra peça vital no fluxo do céu para a terra. Esses líderes atenciosos e compassivos são a solução necessária para o problema da porta dos fundos que os apóstolos e profetas têm em seus ambientes de liderança. Em uma cultura de avivamento, os pastores levam a liderança às pessoas. A unção pastoral gera grande favor junto às pessoas por causa da conexão que os pastores desenvolvem com elas. Eles são os líderes que estarão nas vidas delas, em suas casas e em suas famílias. São os líderes que se sentarão com elas e resolverão problemas no casamento. São os líderes que saberão a respeito das dificuldades delas no emprego ou na criação de filhos adolescentes. Se o pastor puder aprender a manter o foco no céu e nas pessoas, então eles serão aqueles que trarão uma cultura de avivamento às vidas diárias dos santos. Manter esse foco equilibrado requer esforço, porque os pastores naturalmente querem que as pessoas se sintam amadas, discipuladas, conectadas e protegidas. Mas, quando pastores se são submetidos à liderança apostólica, eles são capazes de desenvolver células, por exemplo, sem fazer dos grupos celulares o foco primordial da igreja. Com a expansão do propósito e da visão, os pastores passam a ser muito menos territoriais e a exercer menos poder. Permitir que outros pastores trabalhem ao lado do apóstolo não significa dar uma oportunidade para a competição ou a ameaça. Ao contrário, quando os pastores exercem seu chamado debaixo de uma unção apostólica, podem liderar muito mais pessoas, porque elas não precisam mais do poder da presença do pastor. Os pastores levam a presença substancial de Deus às vidas das pessoas. Eles ligam as pessoas ao ambiente sobrenatural criado pelos apóstolos e profetas. Em vez de conduzirem as pessoas a si mesmos e depois lhe mostrar o amor que eles têm por eles que sofrem,
Os pastores começam a conduzir as pessoas à presença de Deus, a fim de que elas possam encontrar ali as soluções para os problemas da vida. É motivo de satisfação para o pastor ver os santos encontrarem os pastos verdejantes da liberdade e do consolo proporcionados pelo ministério apostólico. E quanto aos perdidos? Os evangelistas formam o fim do funil que garante que o fluxo do céu, partindo dos apóstolos e passando pelos profetas, mestres e pastores, chega ao seu alvo pretendido, os que estão em trevas. A unção do evangelista faz com que ele se concentre nas almas que ainda não conhecem Jesus, como a preocupação e a motivação primordial do ministério. E falando de forma realista, a não ser que o ministério da igreja esteja alcançando aqueles que ainda não conhecem o Senhor, a função das outras unções é bastante sem propósito. Talvez essa seja a convicção, de modo bastante estranho, faça com que os evangelistas sejam cristãos que parecem estar irados com os outros cristãos. Pode ser uma eterna frustração para aqueles que carregam essa unção ver que estamos promovendo outro estudo bíblico ou almoço de comunhão na igreja, enquanto as pessoas da cidade estão perecendo na condenação eterna. Isso simplesmente não faz sentido algum para eles. Mas o fato é que estamos todos no mesmo time. Ficar frustrados uns com os outros não nos ajuda a fluir juntos. Então, qual é a solução? Creio que é a hora do ministério de evangelista, que alcança tanto os salvos quanto prepara os santos para fazerem o mesmo. Estar mais profundamente integrado aos propósitos maiores do ministério apostólico. É fácil acreditarmos que qualquer um pode conduzir outra pessoa a Cristo. Temos uma grande fé de que quando oramos com alguém para que ele aceite Jesus, a pessoa realmente nasce de novo, bem ali, na mesma hora. A grande maioria da igreja cristã, atualmente, acredita que isso é verdade. Esse conceito só vem ganhando força desde que foi apresentado há várias centenas de anos no Avivamento. Ele foi captado por mestres e pastores e preservado entre as pessoas da igreja. Hoje, os metodistas, batistas e outros evangélicos são os campeões da salvação em todo o mundo, e praticamente toda denominação cristã envia missionários para levarem a mensagem da salvação aos confins da terra. A cultura de muitas igrejas tem uma prática de evangelização entre as pessoas. Os mestres a ensinam e os pastores a encorajam. Os evangelistas anunciam onde quer que vão. Precisamos sair e ganhar almas. Mas a questão maior é: e depois? O objetivo da igreja é fazer o reino do céu invadir a terra, e não levar as pessoas não salvas a invadirem a igreja. A cooperação entre todos os dons ministeriais é a única maneira de realizar o objetivo primordial da igreja. Precisamos cooperar com o Espírito Santo para montar, de modo cuidadoso e deliberado, a tubulação que faz fluir o céu e todo o seu poder e liberdade para a terra. Quando fizermos isso, o conceito da importância de que toda igreja cristã deve estar plenamente equipada com todos os dons ministeriais para que o reino do céu vaze de nossas vidas, logo será tão amplamente aceito quanto a ideia de fazermos uma oração de salvação. A honra é a ferramenta. A honra é a ferramenta que une toda essa tubulação. Esse funil é, na verdade, uma rede de relacionamentos nos quais o fluxo que estou descrevendo só continua fluindo na medida em que aprendemos a reconhecer esses papéis e unções dados por Deus, liberamos as pessoas para atuar neles e depois recebemos o que elas têm a dar. Aqueles que são chamados a operar em uma unção quíntupla, como a minha história pessoal mostra, precisam de outros 5 ministérios, principalmente dos profetas e apóstolos, para identificar essas unções. Nenhum de nós pode se auto-indicar para assumir uma posição no reino. Deus unge uma pessoa e o seu espírito no restante da equipe cria um testemunho corporativo que reconhece a unção de Deus e recebe a pessoa em sua posição. Somente atos de honra como esse podem estabelecer e sustentar esses relacionamentos. O projeto dos 5 ministérios para a liderança é obviamente um projeto de equipe. Portanto, o conceito de exército de um homem só claramente não é uma expressão desse projeto para a liderança. O mesmo acontece com o estilo de liderança burocrático, homogêneo, de todo mundo pode fazer todos os trabalhos. Ele tampouco se aplica à igreja. Diversas unções contribuem, cada uma ao seu modo, para algo inteiramente único no projeto de trazer o céu à terra. Isso requer uma atitude de honra, e não democrática, que diz: você tem algo que eu não tenho, e preciso do que você tem.
Quando os líderes dos 5 ministérios são um modelo desse tipo de honra entre eles, então equipar os santos se torna uma questão de estender a honra, liberando cada crente individual para viver sua identidade e destinos únicos. Cada crente passa a entender sua importância no relacionamento com todo o corpo, e a convicção começa a se manifestar entre as pessoas. Eu carrego algo que ninguém mais carrega. Eu preciso desenvolver e liberar os meus dons para a igreja e o mundo, e fazer a minha parte para trazer o céu à terra. A honra reveste as pessoas de poder. É hora de todos na igreja começarem a honrar aqueles que têm uma das 5 unções, principalmente entre aqueles que têm as 5 unções. Apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas precisam honrar uns aos outros e receber um ao outro com o nome correto. Os líderes da igreja e os crentes igualmente precisam entrar em um relacionamento correto com o governo do céu. À medida que fizermos isso, essas coisas que estão em desordem serão restauradas ao seu lugar de direito e serão ligadas ao sistema central no fluir do funil. A honra tem passado por tempos difíceis em nossa cultura. A independência é adorada. Focamos nos nossos relacionamentos particulares com Deus e temos dificuldade em reconhecer a autoridade espiritual e em considerar os outros mais importantes do que nós mesmos. O resultado é que estamos cortados do fluir do céu. O crescimento notável que a Bethel Church tem experimentado nos últimos 10 anos é um testemunho da diferença notável que as pessoas estão vendo em um ambiente no qual o funil está conectado e as pessoas estão entrando no fluxo. Como Moisés derramando óleo sobre a cabeça de Arão, Deus está continuamente derramando vida, alegria, saúde e paz e todas as outras bênçãos do céu dentro do seu funil. Os muitos efeitos maravilhosos de um ambiente cheio do sobrenatural são impactantes. Melhor apertar os cintos. É a sensação que muitos têm quando experimentam uma igreja onde o céu enche o ambiente. É a experiência poderosa de um odre que é perfeitamente capaz de carregar e liberar o derramamento que Deus nos prometeu desde o começo. Um derramamento para o qual fomos criados. Mas somente a honra edificará esse odre. O manterá intacto e fará com que nos envolvamos com o que está dentro dele.